Oi, gente! Bem-vindos ao turno da noite, onde as coisas sinistras acontecem. E aí, gente, como vocês estão? Eu tô bem. Queria dizer que não foi a segunda categoria mais votada na enquete que eu abri no Insta do turno, perguntando sobre temas de maraturno. Porque a primeira foi Lugares Abandonados, que foi o último maraturno, e a segunda foi Espelhos, mas eu queria tanto trazer o tema mães que eu trouxe. Então hoje teremos um maraturno com 5 creepypastas sobre mães. Então se você tem mommy issues, esse episódio é ou não é pra você. E se você não segue o Insta do turno ainda, siga lá, @oturnodanoite.mp3. A primeira história de hoje foi postada 6 anos atrás no No Sleep, no Reddit, por uma conta chamada Noda Throwaway 128. E vamos pra história. O seu nome é: A minha mãe parece distante ultimamente. Querido, o café da manhã está quase pronto. É melhor você levantar. Foram essas as palavras que me acordaram. O medo tomou conta do meu corpo na mesma hora. Me vesti e desci as escadas com cautela. Aí está você. Seus ovos estão esfriando. Ela disse quando entrei na cozinha. Meus 2 irmãos mais novos já tinham terminado de comer e havia um prato no balcão com ovos e algumas fatias de bacon. Tenho que admitir, parecia bom, mas eu precisei recusar. Não, obrigado, mãe. Eu não tô com fome. Tá bom, vou levar os meninos na escola. Até mais. Até mais, mãe. Tchau. Então ela saiu. Eu fiquei em choque. Eu tinha 15 minutos antes de precisar sair também, então eu usei esse tempo para tentar clarear minha mente e me acalmar. Quando o carro saiu da garagem, percebi que eu não tinha respirado direito todo aquele tempo. Depois de me recompor, resolvi procurar meu pai pela casa, já que ele geralmente saía depois de mim. Mas ele não estava lá. Então eu concluí que ele deveria ter saído mais cedo naquele dia. Saí para a escola sem saber o que pensar. Será que meus irmãos notaram alguma coisa diferente? Será que meu pai percebeu antes de sair? Ou será que eu tô ficando maluco? Deve ser isso. Eu pensei enquanto me aproximava do portão da escola. O dia foi normal, e depois que acabou ainda fiquei enrolando por mais meia hora antes de ir para casa. Assim que abri a porta, levei um susto com a voz da minha mãe. Oi, Brian. Como foi seu dia na escola? Seu pai vai trabalhar até tarde hoje. Só deve chegar lá pelas 11. Foi isso que ela me disse. Eu só resmunguei em resposta e fui direto pro meu quarto. Tranquei a porta e desabei na cama. Eu devia estar apenas cansado, pensei. Eu precisava dormir cedo e tudo ia estar bem de manhã. Eu tinha cerca de 1 hora para fazer a lição de casa, mas eu fiz tudo imediatamente, o que era incomum para mim, só que a minha cabeça estava claramente me pregando peças e eu precisava descansar. Coloquei a cabeça no travesseiro e, 1 minuto depois, um dos meus irmãos entrou correndo no quarto. Ele me pediu ajuda com a lição de matemática, mas eu falei para ele pedir para o outro irmão porque eu precisava dormir, e ele falou que já tinha pedido, mas que ele também não conseguia ajudar. Então eu falei: tá bom, deixa eu ver isso. Ele me entregou a folha. Era divisão longa e por um instante eu lembrei de quando a vida era simples e a divisão ainda era um mistério para mim. Eu expliquei para ele e segundos depois que ele saiu, a minha mãe entrou. Ei, você está pronto para o jantar? Ela perguntou. Não, obrigado, mãe, mas eu não tô me sentindo muito bem. Acho que eu vou dormir cedo para acordar melhor. Eu respondi. Tá bom. Durma bem. Ela disse. E então piscou para mim e fechou a porta. Aquele piscar de olho me disse tudo. Ela sabia. Sabia o que estava acontecendo e sabia que eu também sabia. Eu não entendo como os meus irmãos ainda não perceberam, mas eu percebi. Eu não acho que o meu pai vai voltar. Nem hoje, nem nunca. E provavelmente eu também não vou durar muito tempo. Odeio admitir, mas não tem como eu estar seguro agora. Eu devia ter avisado meus irmãos, mas eu duvido que fizesse a diferença. Eles têm a mesma esperança que o meu pai teve. O fato é, a minha mãe tá morta há 3 anos. Eu sempre falo que eu amo quando a história é curta, mas ela é objetiva, e eu adorei.
5 de 5. Queria saber o que ela anda fazendo, o que ela andou fazendo, né, com os filhos e com o marido. Mas não saber também é um bom jeito de contar a história. Por isso, 5 de 5 para essa história. E vamos para a próxima. Essa próxima foi postada há 4 anos atrás, também no No Sleep, por um usuário chamado MacMadam. E ela mistura espelhos, mentira, é reflexo, com mãe. Então, ela é útil. Vamos para a próxima história. O reflexo da minha mãe fica sorrindo para mim. Ela fez aquela cara de novo para mim, no reflexo da janela em cima da pia da cozinha. Eram 6h17 e a gente tinha acabado de jantar. Já estava escuro. Minha mãe lavava a louça de costas para mim. O reflexo dela brilhava contra a escuridão lá fora. Os lábios estavam repuxados, revelando gengivas e dentes. Os músculos da mandíbula pulsavam sob a pele enrugada. Os cantos da boca eram puxados para cima, formando um sorriso animalesco. Os olhos saltavam das órbitas, como se estivessem prontos para explodir. "Mãe, por favor, para. Você tá me assustando", eu disse. Ela se virou, o rosto exasperado, mas normal. Os lábios voltados para baixo, os olhos azuis cansados me olhando com aquela mistura habitual de confusão e tristeza. Ela pensa que eu tô agindo assim por causa do divórcio, como se eu fosse jovem demais para entender quando 2 pessoas começam a se odiar. Pelo menos agora eu consigo dormir sem ouvir as brigas. Eu disse à minha mãe que eu achava que ela estava tendo um colapso por causa do divórcio. Brigamos. Eu peguei o meu laptop e subi irritada pro quarto. Ela voltou a esfregar a sujeira queimada de uma frigideira. Por um instante achei que estivesse chorando, mas o sorriso na janela dizia o contrário. Eu notei o rosto pela primeira vez às 9h08. Estávamos no carro indo para a aula de natação quando percebi que eu tinha esquecido minha touca. Esquecer o equipamento era um pecado mortal, principalmente quando a sua mãe é instrutora. Os olhos esbugalhados me encaravam pelo retrovisor, enquanto ela dizia o quanto eu era uma garotinha inútil. Não havia nada de engraçado no que ela dizia, então eu não entendia por que ela fazia aquele sorriso distorcido para mim. Às 9h23, a sua mão estava presa no meu pulso, enquanto me arrastava pelo calçadão vazio do Oakville Mall. Ela tinha aquele passo acelerado e rígido que ecoava pelos corredores cheios de lojas fechadas. Acho que aprendeu em um daqueles DVDs que recebia pelo correio, com homens bronzeados de terno barato na capa, sorrindo, e com títulos como "Seja o chefe" e "Siga o seu poder". Finalmente, o letreiro da Sportwear surgiu. Era a única loja que parecia aberta. Minha mãe não queria correr o risco de ser reconhecida em uma loja barata. Como se o adolescente atrás do balcão ou a velha gorda insana que vagava pelos corredores soubessem quem ela era. Como se alguém soubesse quem ela era. Era isso que eu pensava enquanto ela me empurrava para dentro com algumas notas de dinheiro. As luzes fluorescentes brancas me deram dor de cabeça na hora. O cheiro de tecido sintético deixou um gosto estranho na boca. Eu me apertei pelos corredores lotados até chegar no fundo da loja, onde as toucas de natação pendiam de ganchos. Minha mãe dizia que, no mundo da natação, minha cabeça era considerada grande demais, então eu tinha que verificar bem o tamanho. Eu gostei da verde, mas ela apertava minhas têmporas, piorando a dor. Sem chance. A única que parecia caber era azul. Eu odeio azul, mas encaixou facilmente. Fiquei diante do espelho para ver como eu estava ridícula. Foi quando eu vi o rosto de novo. Sabe aqueles documentários de natureza em que os macacos brigam até a morte? Já reparou como eles estão sempre sorrindo? Foi só nisso que eu consegui pensar enquanto o rosto andava do lado de fora da loja, me observando com um sorriso grotesco. "Pega a rosa pra combinar", foi o que ele disse. Eu me virei e lá estava minha mãe, a mãe miserável de sempre. Ela bateu no pulso, impaciente, e depois jogou as mãos pro alto. Quando olhei de volta pro espelho, ela sorria outra vez. Ouvi os dentes rangerem enquanto eu pegava a touca rosa. O mergulho é uma das coisas mais importantes para ser campeã de natação. A minha mãe sempre dizia isso. Ela sabia porque ela ganhou prata no Mundial de 1998. Ouro no Nacional. Seu técnico acreditava que ela tinha boas chances nas Olimpíadas, mas a barriga cresceu demais. Acontece que, poucos meses antes, ela tinha perdido sua virgindade e ela e meu pai não se protegeram. Eu fui o acidente feliz. Eu odeio mergulhar.
Eu odeio nadar, mas mergulhar é pior. Eu nunca acerto o ângulo. Da última vez eu raspei o tornozelo na prancha e quase me afoguei. Mas às 11h21, lá estava eu outra vez, tremendo na ponta do trampolim. As outras meninas em fila atrás de mim, já impacientes. O sussurro se espalhava pelo ginásio até ser abafado pelas exigências da minha mãe. O sorriso brilhante me obrigava a mergulhar. Eu via cada dente, como se o próprio crânio dela zombasse de mim. Tá, é só mergulhar, as outras garotas estão esperando e eu tô desperdiçando meu tempo. Para de fazer essa cara! Eu gritei, alto o suficiente para calar as outras vozes. Seu pai te mandou falar isso? Ela rebateu. Eu olhei para cima e vi a minha mãe real. Ela tentava se manter firme, mas uma lágrima escapou. Ela enxugou rapidamente. Ele tá te virando contra mim, não tá? Eu não soube o que dizer, mas fiquei aliviada por o sorriso ter desaparecido. Mas não tinha desaparecido. Tinha? Continuava no reflexo quando eu olhei para baixo. Senti 2 mãos me empurrando pelas costas. Meus pés perderam o apoio. Tentei me segurar nos lados do trampolim, mas era tarde. Meu queixo raspou na borda enquanto eu girava. O mundo virou de cabeça para baixo. O sorriso distorcido me chamava para dentro da água. Eu gritei. Meu rosto ardia quando bateu na água. O gosto ácido do cloro queimava minhas narinas enquanto eu afundava. Virei o corpo e vi uma luz branca acima de mim, iluminando o rastro de sangue do meu queixo. Rostos brilhantes me observavam da superfície. O rosto estava entre eles. O sorriso cresceu como se o sangue o chamasse. A luz explodiu quando algo entrou na piscina. Uma figura escura deslizava em minha direção com graça sinistra. Meus pulmões se apertavam, a garganta queimava. Tentei mergulhar mais fundo, mas a figura já estava sob mim. Grossas mechas de cabelo castanho flutuavam ao redor da cabeça, enquanto ela me agarrava. Tentei afastar, mas o aperto era forte demais. Entre o cabelo, vi o rosto da minha mãe, o de verdade. O olhar típico de preocupação, mas dessa vez também senti alívio. Estávamos seguras. Ela me puxou para cima. Enquanto eu escrevo isso, a minha mãe entrou no meu quarto com um prato de biscoitos em forma de bichinhos e um copo de leite. Disse que estava arrependida e que tinha sido dura demais comigo. Falou que eu não precisava mais ir às aulas de natação se eu não quisesse. Tentei falar de novo sobre as caretas, mas ela respirou fundo e sugeriu que eu procurasse um terapeuta. Ela acha que o divórcio mexeu com nós duas. Mas eu sei o que eu vi. Eu sei que ela só fingiu sair do quarto depois de se desculpar. Por que você acha que eu ainda estou escrevendo essa história idiota? Sei que se eu parar de digitar e desligar o laptop, eu vou ver o sorriso distorcido refletido na tela preta. Sei que é a respiração dela que sinto na minha nuca. Mãe, por favor, para. Você tá me assustando. Eu achei essa bem Coraline também, mas pelo padrão, colocando a régua no padrão da história anterior, eu vou dar 3,5. Aí vocês vão dizer, nossa, mas você sempre fica dando nota muito boa para as histórias do Maratorno. Óbvio, gente. Eu escolho antes. Vou escolher uma história que eu acho meio bosta? Às vezes. Mas a maioria das vezes não. A maioria das vezes eu escolho com muito carinho. Então, 3,5 para essa. Para mais uma história da outra mãe. Quem escreveu a última história deletou a sua conta no Reddit, mas ela também está no NoSleep e foi postada há 4 anos atrás. Então vamos para a história. A minha mãe nunca riu. Minha mãe me criou sozinha e sempre foi minha melhor amiga, desde que eu me lembro por gente. Ela não era rígida nem séria, sempre foi divertida, carinhosa e apoiadora. Ela não era uma psicopata, mas ela simplesmente nunca riu. Eu não percebi a incapacidade da minha mãe de reagir ao humor até um 4 de julho, quando eu tinha 6 anos. Toda a família foi para casa da vovó comemorar. O meu tio era o típico tio do churrasco. Falava com todo mundo e fazia piadas enquanto quebrava ovos e grelhava carne. Ele pegou um ovo na mão e tentou a sorte com... Por que a galinha atravessou a rua? Ele acertou em cheio e todo mundo perto da churrasqueira caiu na risada. Todo mundo menos a minha mãe. Foi então que eu percebi que eu nunca tinha visto ela rir. Ela até dava um sorriso de canto, mas nunca soltava uma gargalhada. Talvez o humor não fosse a praia dela. Sendo a criança curiosa que eu era, mais tarde naquela noite eu perguntei. Mãe, por que você não ri?
Ela nem reagiu. Continuou olhando fixamente para o livro que lia. Foi a primeira vez que ela me ignorou na vida. Ela claramente não queria responder, então eu parei de perguntar. Em vez disso, eu fiz uma missão pessoal: arrancar uma risada da minha mãe. Todas as manhãs, antes de ir para a escola, eu tentava pelo menos um sorriso. Eu experimentei de tudo. Piadas de toque-toque, piadas de pai, um humor mais pesado, mais ácido, qualquer coisa. Nada funcionava. Era como se a parte do cérebro dela que processa o humor simplesmente não existisse. Os sábados eram os nossos dias de filme. Sentávamos no sofá e assistíamos ao que eu escolhesse. Gastei praticamente toda a sessão de DVDs de comédia da locadora, mas nada dava resultado. Assim como minhas piadas planejadas, os filmes entravam por um ouvido e saíam pelo outro. No Natal, comprei para ela um livro chamado Como Fazer Qualquer Pessoa Rir, e fiquei ansiosa para ver a reação dela quando abrisse. Ela chorou. Eu não entendi por que ela ficou tão triste com um presente que eu tinha dado de brincadeira. Eu juro que eu ouvi um soluço abafado enquanto ela tentava conter o choro. A minha obsessão pela apatia dela ao humor tinha ido longe demais. Eu tava a machucando. Me senti a pior filha do mundo e desisti das tentativas. Aceitei. Tranquei essa verdade no fundo da cabeça e nunca mais pensei nisso. Minha mãe simplesmente não ria. Os anos passaram. Eu cresci, fui para a universidade e conheci meu grande amor num bar de stand-up. Nos casamos logo depois de nos formarmos. Quando estávamos estáveis no trabalho, tentamos e eu tive uma linda menina. O riso dela derretia o meu coração e eu ria junto, algo que minha mãe nunca pôde me dar. Minha filha tinha quase 4 meses. Mal engatinhava quando aquilo aconteceu. Eu acordei às 3 da manhã com o som dela rindo sem parar. Era estranho porque ela sempre me acordava chorando, nunca rindo. Queria ter deixado ela rir até dormir em paz, ao invés de ir checar naquela noite. A porta do quarto estava entreaberta. Olhei para dentro. Eu vi aquilo, segurando a minha filha fora do berço. Não era humano. Era todo preto, era uma sombra. Tinha cabeça, braços e pernas, mas era tudo preto. Tinha cabeça, mas não tinha um rosto. Era só um arco de dentes afiados, do tamanho de abacaxis, saindo de um vazio, formando um sorriso monstruoso. Meu instinto materno gritava, mas meu corpo ficou paralisado. O torso da criatura se balançava como se risse. Olhei para minha filha e ela estava dormindo. Não era ela que ria. Era aquilo, rindo com a voz dela. Desde então, ouço risadas todas as noites. Como mãe, eu não tenho coragem de entrar de novo no quarto. Meu marido é quem a coloca para dormir e já tá cansado da responsabilidade que eu evito. Ele não viu o que eu vi. Eu não consigo mais rir. Meu marido anda distante e talvez me deixe. Deixe a gente. Como meu pai deixou minha mãe quando eu ainda era bebê. Eu tenho medo pela minha filha. Medo de que, se um dia eu tiver filhos, isso continue. Espero que não. Espero que ela não perceba que eu não rio. Eu não teria coragem de contar. A minha mãe nunca riu. E agora eu sei o porquê. Acho que eu já falei algumas vezes. Se não, vou falar de novo. Mas eu acho que essas creepypastas de monstros, elas são muito repetitivas, assim, no formato do monstro, na descrição do monstro. E às vezes acaba dando uma cansada. Por isso eu vou dar 3 pra essa. Mas ainda é uma boa história. Coitada da filha e da mãe. Deve ser difícil ter uma mãe que nunca ri. E vamos pra próxima história, que foi postada há 7 anos atrás também no No Sleep por um usuário chamado Pipinacious. Que nome incrível. E seu nome é: Ela não era como as outras mães. Todas as noites, durante uma semana, eu acordei com um tiro. Só um, vindo do outro lado da casa, seguido de um silêncio ensurdecedor. E então, passos. Eles se arrastavam lentamente até a minha porta. A maçaneta balançava algumas vezes, mas estava sempre trancada. Eu ficava deitado na cama, o cobertor puxado até o nariz, olhando fixamente para a parede e esperando.
Eu só tô aqui ainda por sua causa. Ela sussurrava do lado de fora. Um dia ainda vai acontecer. E quem vai fazer sou eu. Vai acontecer. Ela ficava ali por um tempo, chorando baixinho até que os passos se afastavam pelo corredor. Eu odiava sentir medo da minha mãe. Eu já sabia, havia algum tempo, que ela não era como as outras mães. As outras tinham empregos, levavam os filhos para a escola, para o futebol, viviam nos subúrbios, não no meio do nada como a gente. Eu via elas em suas minivans enormes, cabelo penteado, maquiagem no rosto, sorridentes. Eu me sentia culpado por ter inveja. Eu sabia que a culpa não era da mamãe. Ela tentava. Ela só tinha uma tristeza. Foi o que meu pai disse antes de ir embora. A mamãe tá com a tristeza, Jake. Dá um espaço pra ela. Vai passar. Sempre passa. Mas não passou. Não passou mais. Fazia 5 anos desde que meu pai me sentou pra dizer que tinha conseguido um emprego fora do estado e que ele tava indo sozinho. Ele nem parecia estar arrependido. A mamãe precisa de alguém pra cuidar dela, Jake. Você pode fazer isso por mim, não pode? Eu disse que sim, mas, sendo honesto, não fiz um bom trabalho. Eu tinha 14 anos. Queria viver minha vida, eu queria falar com garotas, jogar videogame, sair com os meus amigos. Era egoísta, eu sei. Eu fazia o possível pra manter a casa limpa, mas era difícil ficar em casa. E eu procurava qualquer desculpa pra sair. As coisas estavam começando a desmoronar. Se a mamãe percebia, não dizia nada. Só ficava no quarto chorando. Só saía depois que eu já estava deitado. Depois do tiro. Mas eu sabia que ela me amava. Mesmo no fundo do poço, encontrava maneiras de mostrar isso. Todas as manhãs havia um prato de café da manhã no balcão, com ovos, bacon e torradas, e um sanduíche na geladeira para eu levar de almoço. Na primeira manhã em que eu ouvi o tiro, bati na porta dela, preocupado, mas sem saber o que fazer. Mãe, você tá bem? Eu ouvi alguma coisa ontem à noite. Ela fungava do outro lado. A porta estava trancada. Vai pra escola. Foi tudo o que ela disse. Você quer que eu ligue pro vovô? Eu perguntei. Não, de jeito nenhum. Vai embora. O que eu podia fazer? Peguei o lanche e saí. Antes de ir para a escola, dei a volta pela casa para espiar pela janela dela, mas as cortinas estavam fechadas e estava escuro. Então, derrotado, eu fui embora. Quando voltei à tarde, tinha uma caçarola no fogão com um bilhete. Coma o quanto quiser. Era o que estava escrito. Pedi que ela jantasse comigo, mas ela não respondeu. Mas pelo menos ela não estava chorando. Naquela noite, igual a primeira, eu ouvi outro tiro. Depois de alguns minutos, ela estava de novo na minha porta. Eu só tô aqui ainda por sua causa. Um dia eu vou fazer. Um dia vai acontecer. Eu ficava quieto, imóvel até ela se afastar. Foi assim por vários dias. Eu não a via, só ouvia dentro do quarto, murmúrios, choros, ela andando de um lado para o outro. Quando eu tentava falar com ela, ela dizia para eu ir embora. Uma vez eu insisti e ela gritou: Vai embora, Jacob! Vai embora! Vai embora! Vai embora! A porta tremia sob os socos dela. Eu recuei e saí de casa. Ainda a ouvia gritar na rua da frente da entrada de casa. Vai embora! Eu nunca fui bom em discutir com a minha mãe. Meu pai era. Então eu liguei pra ele depois do terceiro dia. É só a tristeza, Jake. Dá um espaço. Ele disse. Mas ela tá com uma arma, pai. Eu respondi. Ela tem essa arma faz anos. Não se preocupa. Se ele não estava preocupado, então eu também tentava não estar. Mas não era ele quem ouvia os tiros todas as noites. Não era ele quem ouvia o sussurro dela. Eu só ainda tô aqui por sua causa. Um dia vai acontecer. Eu ficava esperando que, como o papai dizia, ela fosse melhorar. Eu acho que isso me deixou cego. Quase não percebi que a pia estava cheia de pratos, o lixo transbordando. Era mais fácil ignorar do que arrumar tudo sozinho. Quando o cheiro ficou insuportável, eu abri a janela do quarto e me tranquei lá dentro, jogando e lendo. No fim da semana eu não tinha visto a mamãe nenhuma vez. O café da manhã foi diminuindo até virar só um ovo cinzento. No almoço, ao invés de sanduíche, eram saquinhos de moeda.
O jantar eram latas de sopa, deixadas no fogão ao lado do abridor. Eu estava sem roupas limpas e o detergente tinha acabado. A mamãe sempre dizia que ia comprar. A casa fedia a lixo e louça podre. O ar era pesado, oleoso, grudava na pele. Supliquei a mamãe, através da porta fechada, para fazermos compras. Ela só repetia para eu ir embora. Eu perguntei se eu podia ligar para alguém e ela rosnou. Não! Voltei pro quarto, derrotado. Já esperava pelo tiro da noite e pelo sussurro. Eu só tô aqui ainda por sua causa. Eu sabia que ela se agarrava a mim pra não ir embora, mas eu não sabia mais como ser um bom filho em troca. Então eu fiquei em silêncio, no escuro. Na segunda-feira, na escola, eu tava acabado. Com fome, imundo, cansado. Meus colegas me evitavam. Na segunda aula, eu já dormia na mesa. O professor Marcos, de inglês, me segurou depois da aula. Tá acontecendo alguma coisa, Jake? Eu sabia que a mamãe não queria que eu dissesse nada. Mas o olhar dele era bondoso, preocupado. Fazia tempo que ninguém me olhava assim. Pedi desculpas à mamãe em pensamento enquanto contava a ele o que acontecia em casa. Eu não mencionei a arma, eu não queria assustá-lo. Só suplicava para que não chamasse os serviços sociais, mas que fosse à minha casa falar com ela. É só tristeza. Eu disse. Eu não quero que ela se meta em problemas. Talvez fosse contra as regras, mas o Sr. Marcos concordou. Ele me levou de carro até em casa. Achei que, com outra pessoa para conversar, a mamãe melhoraria. Talvez ele fosse o primeiro passo para ela receber ajuda. Quando a porta abriu, o professor tapou a boca e o nariz, quase vomitando. Eu já estava acostumado com o cheiro. É o lixo e a louça. Eu expliquei. Mas deixa que eu limpo, enquanto o senhor fala com a minha mãe. Mas ele me impediu. Não. Volta pro carro e espera lá. A pele dele parecia esverdeada. Mas a minha mãe... Ele me interrompeu. Tá tudo bem, Jake. Eu resolvo. Acreditei nele. Voltei pro carro. Ele entrou e fechou a porta atrás de si. Eu suspirei aliviado. As coisas iam melhorar. Mas quando a polícia chegou, com as luzes piscando e sem sirenes, a traição me cortou fundo. Tentei sair do carro, mas o professor estava ali, empurrando a porta de volta. Fica aí, Jake, por favor. A voz dele me fez hesitar. Ele encontrou 2 policiais e os levou para dentro. Eu esperei um pouco, mas então ouvi. Depois, um estrondo. Mãe! Eu gritei, correndo. Eles tinham arrombado a porta do quarto dela. O fedor me fez arder os olhos e embrulhar o estômago. Eu agarrei a camisa do professor. O que vocês... Eu gritava em desespero. Não, Jake, não entra aí. Eles tentaram me impedir, mas foram lentos demais. Eu vi a minha mãe pela primeira vez em uma semana. Ela estava sentada na cama com seu vestido favorito, um que tinha rosas na gola. Usava um colar de pérolas da mãe dela e o único par de sapatos de salto que possuía. Tinha passado a maquiagem que eu sempre quis que usasse, como as outras mães. Um revólver descansava na mão mole. Moscas zumbiam ao redor, pousando de vez em quando na pele inchada e manchada. Atrás da maquiagem, a cabeça era um caos de buracos sangrentos. 7 ao todo. 1 para cada vez que eu ouvi o tiro. Ela estava morta havia uma semana, disseram depois. Ninguém conseguiu explicar como uma suicida tinha tantos ferimentos. Acharam que eu era só um garoto estúpido e enlutado, dizendo que ela tinha feito aquilo sozinha. Mas eu sabia o que eu tinha vivido. Eu finalmente entendi o que ela queria dizer. Eu só tô aqui ainda por sua causa. Um dia vai acontecer. Eu vou fazer e vai acontecer. Durante uma semana inteira eu ouvi a minha mãe tentando se matar. E durante uma semana inteira eu ouvi ela falhar. Ela queria tanto ir embora, mas o espírito não permitia. Estava esperando acontecer, a travessia, ou seja lá o nome disso, mas não conseguia. Não enquanto ainda se preocupava comigo. Apesar do tormento, ela ficou até saber que eu seria cuidado. Apesar do tormento, ainda havia nela uma parte que queria ser mãe. Apesar do tormento, acima de tudo, ela ainda era minha mãe. Meu Deus! Essa foi 5. Não tem como, essa foi 5. Foi muito perfeita. Ai, 5 de 5, velho. Nossa, isso me lembrou muito um filme que chama Anything for Jackson.
É um filme de terror meio desconhecido, que eu não sei por que é desconhecido, porque ele é bom pra um caralho. Tipo essa história. Então, nossa, mano, muito foda! Amei. E vamos pra próxima. A próxima história foi postada no No Sleep há 3 anos atrás por um usuário chamado An_Obscurity_Nodus. E o seu nome é: a minha mãe está com um comportamento bizarro e agora as minhas filhas desapareceram. Começou com coisinhas. Eu encontrava uma plantinha na geladeira. As bonecas das crianças sumiram e eram encontradas enterradas no jardim. A última página de todos os livros da casa estava arrancada. Fora isso, ela parecia absolutamente bem, totalmente lúcida e normal. Mas agora havia o cheiro de coisa morta na minha casa. O fedor pútrido de decomposição me atingiu no instante que eu entrei pela porta da cozinha. Quase engasguei quando vi 3 ratos mortos sobre a mesa, cada um cuidadosamente disposto, com o corpo perfeitamente alinhado da cabeça ao rabo. Aqueles ratos estavam mortos havia pelo menos 1 semana, se não mais. Meus olhos lacrimejaram, enquanto o cheiro avassalador me embrulhava o estômago. Antes que eu conseguisse reagir, ouvi um canto vindo da sala. Era uma velha canção de ninar, que ela cantava pra mim quando eu era criança. Uma das poucas coisas passadas pela avó islandesa dela, que ficou na Islândia muito tempo depois de a família ter ido para a América. Coloquei a bolsa no chão da cozinha com cuidado e depois fui andando devagar até a sala. Mãe? Eu não a vi de imediato. As cortinas estavam fechadas e as persianas abaixadas na minha sala, que costuma ser ensolarada. Então, meus olhos levaram um momento para se ajustar. Por fim, vi a parte de trás da cabeça dela no sofá, balançando lentamente. Mãe? Quase sussurrei. Algo me dizia para não falar alto, como se eu fizesse isso, eu fosse perturbar algo no escuro, algo que eu ainda não via. Ela não se moveu. Apenas continuou a cantarolar aquela antiga canção de ninar islandesa que já me dava arrepios quando eu era criança. Mãe? Eu perguntei com cuidado, sem sair do lugar perto da porta da sala escurecida. Cadê as crianças? Quando ela não respondeu, eu engoli seco e com o coração disparado corri escada acima. De 2 em 2 degraus, em pânico. Ao chegar no topo, virei à direita para o quarto das minhas filhas. Anna e Christian tinham apenas 4 anos e eram a minha maior alegria. A minha mãe era a pessoa favorita delas, para desgosto da mãe do meu marido. Assim que abri a porta do quarto das meninas, meu pânico atingiu um nível catastrófico. Elas não estavam lá, mas pior. 2 poças idênticas de vermelho escuro manchavam as camas desarrumadas. Eu caí de joelhos no chão e gritei. Os dias que se seguiram foram os mais horríveis da minha vida e pioravam a cada dia. Procuramos em todos os lugares. A polícia, minha família e os meus amigos vasculharam a cidade inteira e os bosques ao redor. Todo mundo me perguntava por que eu tinha deixado as meninas sozinhas com a minha mãe. Eu disse que eu não tinha, mas que a babá me ligou dizendo que precisava ir embora às pressas e eu imediatamente dirigi de volta para ficar com as meninas e com a minha mãe. Levaram a minha mãe e a interrogaram por horas, depois de encontrarem sangue na roupa dela. Mas aquele sangue não pertencia às meninas. Não era humano. E também não era sangue animal. Repetiram os testes de DNA e os resultados foram inconclusivos. Os interrogatórios também não adiantaram. Minha mãe não falava. Recusava-se a dizer qualquer coisa à polícia. Apenas ficava lá, cantarolando aquela velha canção islandesa, que na letra dizia: Eu vou ninar o meu amigo, mas do lado de fora há um rosto na janela. Ela voltou para casa comigo depois que eu disse que chamaria um advogado se não a deixassem ir, já que não tinham nenhuma prova contra ela. Eu a ajudei a tomar banho, a alimentei, fiz de tudo para cuidar dela na esperança de que me dissesse o que aconteceu com as meninas. A imprensa local pegou a história e passou a nos assediar todos os dias.
A polícia ainda suspeitava da minha mãe e fazia visitas ameaçadoras para revisitar o quarto dela ou das meninas. Eu não sabia se eu devia viver o luto, explodir de raiva ou manter a esperança. 1 mês se passou assim. Depois 2. Meu marido, devastado pelas nossas filhas, furioso com a minha mãe e comigo, foi ficar um tempo com a família dele. Levei a minha mãe ao médico e ele disse que ela, na verdade, não tinha demência, nem nenhum problema que ele pudesse ver. Estava em estado de choque, possivelmente por ter visto algo aterrorizante, que era para esperar para ver se voltaria ao normal. Eu queria que nunca, jamais tivesse voltado. Finalmente, um dia enquanto eu estava na cozinha encarando uma foto das minhas filhas e tomando café, a minha mãe entrou. O cabelo comprido e solto ao redor do rosto, ao invés de uma trança nas costas. Ela me olhou como se me visse pela primeira vez em muito tempo. Eva. Ela disse, bem baixinho. Eu quase chorei. Mãe. Ela parecia ter recuperado um pouco de si. Os olhos já não estavam vidrados naquele longe de quem não está mais ali. Ela se sentou, tremendo levemente, na mesa da cozinha. Eu servi uma xícara de café e a coloquei à sua frente, mas eu não conseguia me conter. Assim que ela deu o primeiro gole, eu perguntei. Mãe, por favor, você precisa me dizer, o que aconteceu com as meninas? O meu coração se abriu em dor crua enquanto eu perguntava. Eu só queria ter elas em casa. Ela respirou fundo, as rugas do rosto mais marcadas do que nunca, enquanto empurrava para trás os fios grisalhos. Eva, por favor, me desculpa. Meu coração acelerou com aquelas palavras. Do que você tá falando? Ela engoliu em seco e olhou a foto de Anna e Christian. Você precisa acreditar que eu fiz tudo o que eu pude para protegê-las. Por anos eu fiz de tudo. Meu peito doía agora. O que ela estava tentando dizer? O que tinha acontecido com as minhas filhas? O que ela tinha feito? A voz da minha mãe tremeu. Eu também era muito jovem. Eu tinha só 17 e eu acho que foi por isso que eles conseguiram chegar até mim. Meus pais não eram religiosos. Eu procurava um lugar para pertencer. Eles foram até a minha escola. As pessoas, a fazenda, prometeram segurança, uma causa, amigos, um jeito fácil de ganhar dinheiro. Eu era uma adolescente solitária. Eu não podia pagar a faculdade. Os meus pais não podiam ajudar. Parecia a melhor opção. E, no começo, foi bom. Eu sentia que eu fazia parte de algo maior que eu. Quando eu fiz 18, me mudei para a fazenda. Era enorme, muita gente morava lá. A gente pagava, ajudando no trabalho. Tinha uma hierarquia de tarefas e, quanto mais confiavam em você, mais você ganhava. Os mais confiáveis iam para a cidade e voltavam no meio da noite, contando histórias de grandes festas e bailes. Era afastado, mas não importava, porque a fazenda vivia cheia. A única coisa era... Ela parou e tomou um gole de café. Eu esperava impaciente, com o coração na boca, as mãos apertando a minha caneca. A única coisa era o choro. Todas as noites a gente ouvia do outro lado dos campos. Soava como um bebê. E quando eu perguntava, uns desviavam o olhar, outros mandavam ignorar. Não me satisfez. Uma noite eu fui procurar. Atravessei os campos por horas com uma lanterna. Era um bebê, com certeza. E eu estava determinada a encontrar. As mãos dela tremiam mais. Ela tomou um gole longo. Deitou as palmas sobre a mesa para tentar firmá-las. Quando eu estava tão longe da fazenda que mal dava para ver ela, foi aí que aconteceu. Tudo ficou em silêncio. Os grilos sempre eram barulhentos à noite, mas ficaram quietos de repente. Bom, isso não acontece. Foi quando eu ouvi o choro de novo, bem do meu lado, como se o bebê tivesse ao pé do meu sapato. Eu olhei para baixo e... Ela engasgou num soluço, o medo deixando as palavras ao mesmo tempo baixas e estridentes. A Eva era aquela coisa. Tinha o rosto de 6 bebês mortos costurados em volta da cabeça. O corpo, braços demais, pernas demais, era tudo costurado junto. Parecia um experimento grotesco de um laboratório.
Aquilo olhou para mim com os olhos frios, mortos. Abriu todas as 6 bocas e soltou um som, um agudo inumano. E eu gritei, eu corri. Eu não parei até chegar à fazenda. Eu juro que eu ouvi aquilo correndo atrás de mim. E às vezes, eu ainda ouço. Eu tremia, sem saber do que, descrença, raiva. Ela seguiu, transtornada, sem conseguir ver além da própria lembrança. Quando eu voltei, estavam me esperando. Eles me levaram para um quarto no fundo e, pela primeira vez, eles me bateram. Foi um garoto que me recrutou e a namorada dele. Eles não falaram uma palavra enquanto me batiam. A mensagem estava bem clara. Eu perguntava o que era aquilo, mas eles não respondiam. E eu acabei aprendendo. Eu aprendi logo. Ela respirou fundo, trêmula. Os ombros sacudiam. Depois de alguns minutos de silêncio, eu perguntei impaciente. O que isso tem a ver com a Ana e com a Christian? A minha mãe ergueu os olhos para mim. Na fazenda, eles me deixaram com fome por dia, sabe? Quase não me davam água. No fim, eu faria qualquer coisa para sobreviver. E eles sabiam. Quando eu concordei em fazer o que eles queriam, eles me deram água e me deram comida. Deixaram eu descansar um pouco e depois eles me mandaram para a cidade, junto com os confiáveis. Os olhos se encheram de lágrimas. E foi aí que eu vi o que eles estavam fazendo. Ai, Eva. Eles roubavam os bebês. Eles roubavam das mães que eles consideravam mães ruins. Qualquer mãe que não se encaixasse nos padrões deles virava alvo. E eu ajudei. Ela chorava de verdade agora. Eu esperei ela recuperar o fôlego, atônita com a confissão. Mãe, o que vocês faziam com os bebês? Eu sussurrei devagar. A gente vendia eles. Era assim que a fazenda se mantia. Eles vendiam os bebês que eram bons o suficiente. O resto ficava lá no campo, depois da fazenda. Eu acho que aquela coisa levava eles embora. Ela sussurrava, agora quase inaudível. A gente roubou tanta criança das mães, Eva. Eles diziam que as crianças iam para casas melhores, mas eu não consigo parar de pensar naquelas mães e no coração partido delas. Ela estremeceu de novo. No último dia que eu tava lá na fazenda, eu fui ver aquela coisa outra vez. Era como se eu tivesse em transe. Eu vi quando carregou mais um bebê e aí eu joguei uma coisa nela. Eu tremia, os olhos arregalados e a cabeça girando. Eu queria que ela me seguisse. E ela seguiu. Aí eu levei ela para um cômodo, depois um cômodo. Ela fez um estrago naquela fazenda. Eu fugi antes que terminassem de esfolar a última vítima. Ela engoliu em seco, aliviada por enfim dizer a verdade. Os ombros cederam. O que aconteceu com as meninas? Eu perguntei de novo com a voz trêmula. Por favor, mãe. Seguiu-se um silêncio horrível. Eu não acho que pararam de me seguir, Eva. Eu tentei dar ratos para manter aquilo longe, mas aquilo queria outra coisa. Eu afastei a cadeira com a mão cobrindo a boca. O que você tá falando? Eu gritei. Eu tô falando que eu tô vendo aquilo lá fora faz anos. Do lado de fora da janela do quarto. Observando, esperando. Tentando achar uma forma de entrar. Eu internei minha mãe numa clínica de cuidados especiais naquela mesma noite. Ela pareceu aceitar. Até entendeu. A história selvagem me fez perceber que ela precisava de ajuda profissional que eu não poderia dar. Voltei para uma casa vazia e o meu luto era tão imenso que pareceu que ia me engolir. Desabei no sofá e chorei até não conseguir mais. Foi quando eu ouvi. O choro, como o lamento de um bebê. Eu ergui a cabeça e olhei pela sala escurecida. O luar atravessava a janela, brilhando, suave e transformando tudo em sombras. E foi aí que eu vi. Do lado de fora havia uma forma escura, quase humana, mas com braços demais e pernas demais. Sentada em um galho, olhando para mim. E usando os rostos das minhas filhas.
Eu gostei bastante dessa, mas ela também me passou aquela vibe do monstro repetitivo. Pois eu vou dar 3,5. E agora eu não lembro das notas que eu dei pras outras, mas eu vou fazer o ranking aqui. Em primeiro lugar, ela não era como as outras mães. Ela não é como as outras garotas. Essa é muito boa. Primeiro lugar, sem dúvidas. Em segundo, a mãe, que parece meio estranha ultimamente, mas que na verdade ela já morreu. Em terceiro, a mãe do reflexo, o rosto que ficava olhando pro narrador, pra narradora. Em quarto lugar, a mãe que nunca sorria. E em quinto, a mãe que estava agindo de forma bizarra. Que nunca sorria não, né? Que nunca ria. Porque ela sorria, ela só não podia fazer o som da risada. E esse foi o episódio de hoje do Turno da Noite. Maraturno de Mães. Espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês têm temas aí para Maraturno, podem me mandar. Vou receber com o coração aberto. Um beijo e até a próxima.